Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Acho que sim, né? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que ele tá meio ruim. Já começa o vídeo lindo assim, né? Foda-se. Então vamos lá, primeiríssima coisa, né? Vamos dar continuidade aí aos conjuntos dos números naturais, né? E o detalhe é o seguinte: quando a gente fala de conjunto dos números naturais, agora a gente começa a falar de umas siglas. Essa sigla que ela te persegue, e eu acho que desde o sexto ano. Não acho não, agora tenho certeza. Desde o sexto ano, antiga quinta série. Que quando você aprende isso, você fica tirando MMC 10 milhões de coisas. E depois você vira e fala, pra que serve essa bosta? Pra somar fração de denominador diferente. E é por isso que você nunca esquece como faz um MMC. Agora eu te pergunto, e o MDC? Tá em dia, colega? Tá tudo certo? Eu sei que não, né? Claro, eu tenho certeza que você não tá em dia com o MDC. Por quê? Pra que você precisa daquilo? Pra porra nenhuma, cara. Você só usa aquilo em questão específica de MDC, entendeu? Agora o MMC não, ele tem mais aplicações. Mas vem cá. Vamos conversar bonitinho aqui. Coisas importantes que nós precisamos saber, tá? Fica dentro de casa. A primeira delas. Fica dentro de casa. Não tem nenhum mineiro que não entenda essa expressão. Então, vamos para o que interessa. Quando a gente vai falar de MMC, como o próprio nome já diz, mínimo múltiplo comum. Antes de tudo, na aula passada, para você que não viu, veja, tá? Nós falamos assim carinhosamente do que era um número natural, número primo, composto, múltiplos. Né? E aí a gente falou da ideia da multiplicação e tudo mais. Gente, coisas importantes que devemos saber. Quando a gente fala dos múltiplos, tá? Que fique bem claro para nós. Estou falando da multiplicação, mas o próprio nome já fala mínimo múltiplo comum. O que significa mínimo múltiplo comum? É o menor, beleza? Então o meu maior foco nisso aqui, eu vou procurar o menor múltiplo comum entre dois ou mais naturais que eu estiver analisando ali, cara. Só que é o seguinte, a gente tem várias e várias formas de encontrar. Como assim várias e várias formas de encontrar? Ó, a primeira forma que eu estou te falando na moralzinha é essa aqui, ó. Essa aqui é a famosa forma escola. Como assim famosa forma escola? É que você aprendeu na sua escola, velho. Na boa, você aprendeu assim na sua escola, entendeu? Funcionou bastante na sua vida. Você continuou fazendo assim e até hoje você faz assim. A maioria de vocês fazem assim. Então presta atenção aqui. Como que funciona ela? Então, essa forma funciona mais ou menos assim, ó. Você pega lá o 60,150 e... Sim, eu fiz isso de propósito. Por quê? Para você evitar fazer esse risco ao máximo. Todo mundo conhece esse processo aqui. Todo mundo sabe o que é isso. Então vamos lá. Primeira coisa. Aí aqui você vai lá. Menor primo que divide eles. 2. Né? 60 por 2, 30. 150 por 2, 75. Aí você vai lá. Qual que é o menor primo que divide pelo menos um deles? 2 de novo. Aqui, 15. Aqui embaixo, 75 divide por 2? Não. Então você vai lá e repete o 75, não é? Beleza, aí o que você faz? Vai por 3, menor primo que divide eles. Aqui dá 5 e aqui dá 25. Beleza, aí o que você vai fazer? Vai por 5, que dá 1. E 5, e por 5 que dá 1 e 1. Aí o que vai acontecer, gente? Que é importante, né? A gente vem aqui embaixo. Aí você vai lá. Para saber o MMC, você vai fazer o quê? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25 é 100. É 100, beleza? Mais 100 vezes o 3 dá quanto? 300. Ou seja, o MMC é 300, não é? O MMC é 300. Isso, lindo, maravilhoso. Até que, olha só,
300. Até que você começa a perceber coisas estranhas no ar. Como assim, professor? Começo a perceber coisas estranhas no ar. Cara, vou te mostrar uma coisa. E do fundo do meu coração, se você entender a essência do que eu vou te mostrar aqui agora, não é zoeira. A gente vai calcular o MMC nessa linha aqui. Se você entender a essência do que eu vou te falar, você vai ficar tão feliz, que a primeira pergunta que você vai fazer, assim que você entender, é: por que eu não aprendi assim antes? Por que eu não aprendi assim na escola? É o que eu mais escuto. Mas, porque na escola é difícil você aprender assim. É importante você ver assim na escola para achar o que eu vou fazer fácil. Presta atenção. Toda vez que você tiver que calcular MMC, você vai focar no maior dos números. Como assim no maior dos números? Eu tenho 60 e 150. Quem é o maior? O maior é o 150. Ok. Então eu chego nesse 150 e pergunto para ele: 150, você divide por 60? Logicamente você já percebeu, 150 não divide por 60. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 150 e vou multiplicá-lo pelo primeiro natural que eu conheço maior que 1. Qual que é o primeiro natural que eu conheço que é maior que 1? O 2. Então eu vou fazer 150 vezes 2, observa. 150 vezes 2 dá 300. Agora eu vou perguntar para o 300. 300 divide por 60? Sim. Então, se esse número que você acabou de descobrir dividiu pelo outro, então você acabou de achar o MMC. Por isso o MMC é 300. Por quê, gente? Entenda uma coisa. O MMC sempre está mais próximo do maior dos números. Ele sempre vai estar mais próximo do maior. Então sempre você olha para o maior. Por quê? Porque na maioria dos casos você vai ter que multiplicar por 2, 3, 4 ou 5. Sério, o máximo são esses 4. Eu vou colocar aqui mais duas situações, só para vocês verem a diferença e como é mais fácil. Você tem lá que descobrir o MMC entre 2, 4 e 12. Só um exemplo. 2, 4 e 12. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Olhar para o maior. Aqui o maior. Então eu pergunto para o 12. Observe que agora eu coloquei 3 números para ampliar o seu pensamento. 12 divide por 2? Sim. Então 12 divide por 2. 12 divide por 4? Sim. Então significa que sempre que o número que eu conseguir, eu já olhei para o maior. Se o maior dividiu por todo mundo, significa que o maior é o meu MMC. Beleza? Agora, quando não acontece do maior dividir por todo mundo, eu vou fazer o mecanismo que eu fiz aqui em cima, para poder chegar no meu MMC. Olha o exemplo embaixo com 3 também. MMC de 3, 4 e 8. Exemplo de boa. Presta atenção. Olha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É vir aqui olhar para o 8, que é o maior. 8 divide por 3? 8 divide por 3? Não. Então já vi que o problema ali vai ser o 3, beleza? 8 divide por 4? 8 divide por 4. Então vou te contar um segredinho. Qualquer número que você multiplicar o 8, já que o 8 divide por 4, se eu multiplico 8 por 2 dá 16. 16 vai dividir por 4. Então eu não preocupo com esse número que já é divisível, beleza? Se o 8 divide por 4, o 4 não vai ser problema para mim. Quem vai ser problema? O 3. Então o que eu vou fazer? Alguns aí já enxergaram, depois o que ver. Mas olha lá, eu faço 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. Na hora que eu olho para esse 16, 16 divide por 3? Não. Ah, professor, mas 16 divide por 4. Beleza. Mas o número que eu chegar aqui de multiplicação, para ser MMC, ele tem que dividir por todo mundo. Eu já não me preocupo com 8, porque se eu estou multiplicando ele por alguma coisa, então ele vai ser divisível pelo resultado. Então o que eu faço? Esse aqui não dá. Aí eu vou para o próximo, multiplica por 3.
Ah, se não der por 3, multiplica por 4. Se não der, multiplica por 5. Beleza? A maioria dos casos, o máximo, gente, vocês multiplicam por 5. Só que de tanto vocês fazerem isso aqui, você sabe o que é legal? Que você consegue desenvolver no seu cérebro uma forma de não fazer esses caminhos. Já pensar de que, é tanto. Beleza? Isso aqui que eu tô fazendo, pra muitos pode falar assim, às vezes é muita conta. Gente, não é muita conta. Isso aí já é desculpinha. E segundo, isso daqui é pensamento, é perder isso aqui, trabalho braçal. Você não vai fazer trabalho braçal, você só vai pensar. Então é muito tempo que você economiza. Então, olha lá, vezes 3. 8 vezes 3, 24, tá, querida? 24. E aí você vai pesquisar bonitinho no seu HD aqui. 24 divide por 3? Divide, né? Você não tá multiplicando por 3, então ele vai dividir por 3, né? Então 24 divide por 3. O que significa isso? Significa que o MMC desses 3 números é 24, querido. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Sempre o MMC, ele vai estar mais próximo do maior dos números, beleza? E, gente, vocês desenvolverem esse pensamento aqui ajuda demais. Só que tem um caso específico quando os números estão decompostos em fatores primos ou fatorados ou em multiplicações. Aí nós temos uma sacanagem aqui, tá bom? Voltei. Olha só. Seguinte. O que vai acontecer, gente? Que nós temos que entender agora. Quando eu falo dessa forma aqui, acho que vocês já olharam e falaram assim, pô, mas não era 60 e 150? Não era 60 e 150? Então, continuou sendo. Você não tá vendo, mas continuou sendo. Olha só. Vem cá. 2 elevado a 2. 4. 4 vezes 5. 20. 20 vezes 3. 60. Às vezes, pode acontecer, tá? De vocês fazerem questões. Isso aqui é mais... O Enem, até hoje, ele não fez um problema que envolva essa ideia. Mas pode acontecer de cair, não é impossível. Mas provas de vestibulares tradicionais gostam de usar essa tática. E aí você pode perder tempo em descobrir 60, 150 e tudo mais. Mas olha aqui. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2 é 50. 50 vezes 3 é 150. Então você viu que é os mesmos números, só que eles estão escritos decompostos. Como assim decompostos? Fatores primos, ou então, como pessoas gostam de falar, eles estão escritos de forma multiplicada, ou seja, uma multiplicação. O que eu preciso que vocês entendam? Olha só. Sempre, 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 quando eu precisar calcular MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, eu sei que vai ser esquisito o que eu vou te falar agora. Eu sei que vai soar um tanto quanto duplo sentido o que eu vou te falar agora. E eu sei que talvez algumas pessoas vão falar, preconceito. Gente, foda-se, é pra matéria, é pra você lembrar isso aqui. Então não vem com esse mimimi de preconceito, não, que não é preconceito, tá? Que tá bom? Não tem nem pra quê aqui a pessoa que tem o preconceito. Então presta atenção. É assim, né? Tem umas pessoas, em sua maioria, né? Que acho que você não tem dó de você mesmo. Porque a pessoa pode ser pequena e tudo mais, mas ela gosta sempre dos grandes, né? Se é assim que vocês me entendem. Então a situação é a seguinte. Você bota na sua cabeça o mínimo. Mas o mínimo, ele gosta, é do grande. Ele vai olhar para um pro outro. Eu quero maior, eu não quero maior. Pobre é dessas coisas, né? Vai comprar qualquer coisa. Pobre, mínimo, né? Vai falar assim, qual que é o maior? Vai lá, média, assim, vai assim, esse é um pouquinho maior, leva. Tá no sangue. Então, lembra. O mínimo gosta do maior, do grande, daquele com o maior número. Esse mesmo. Então, presta atenção. O que eu tô falando com essas bobajaiadas toda, né, gente? Quando a gente vai descobrir o MMC, olhando só na fatoração, eu vou observar alguma coisinha. Que coisinha que é essa? Olha aqui, ó. 2 e 2 elevado a 2. Quando eu utilizo somente das bases, eu vou avaliar as bases que são comuns. Olha lá. 2 e 2 elevado a 2.
que eu acabei de te contar que o pobre faz? Ele olha duas coisas. Ele vai pegar pequeno a grande. Ele vai encher a mão pegando a grande. Então o que vai acontecer? Que eu preciso que você entenda. Sempre quando eu vou comparar isso aqui, eu vou pegar aquela de maior expoente. Então o MMC, ó, escolhe aquela de maior expoente. Mas na hora que eu for comparar entre 3 e 3, eles têm o mesmo expoente, não tem, professor? Não tem? Não tem. Sabe quem que é quando não aparece ali? O 1. O expoente é o 1. Então eles têm o mesmo expoente, não tem? Pois é, então qualquer um que eu escolher aqui, tanto faz. Agora, quando você olha para o 5 e para o 5 elevado a 2, qual que é maior? O 5 elevado a 2. Então ele vai escolher quem? O 5 elevado a 2. E aí, como que fica a nossa vida? Todos esses que a gente escolheu, a gente multiplica lá. Então fica 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Fala pra mim. 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 2 é 25. 4 vezes 25 é 100. Ainda falta o 3, não é? 100 vezes 3 é 300. Ou seja, o MMC que a gente achou. Não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, gente, eu preciso desenvolver em vocês um pensamento um tanto quanto crítico. Como assim um pensamento um tanto quanto crítico? Está tendo a minha observação aqui, que ela vai se converter em duas. Vou colocar aqui, observação 1. E aí aqui, ó, MMC 300, igual eu falei com vocês. Então eu preciso desenvolver um ponto crítico em vocês. Por favor, você que está acompanhando a aula, está anotando, eu sempre fico fazendo assim, né, dando esse espaço para que vocês possam ver o quadro e em algum momento dar um pause aí para poder copiar, não tem problema. Essa primeira informação aqui, ela tem um pouco a ver com a palavra divisibilidade. Divisibilidade. Cara, análise combinatória nisso aqui, poca demais, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, isso. 1, 2, 3, Jesus. Coisas de... pô, pensa nisso. O que acontece? Presta atenção aqui. Você tem um número fatorado. 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Isso aqui é um número, sei lá. Vou falar que esse número é um número Y. Um número Y. O que eu posso falar sobre esse número Y? A primeira coisa que eu te pergunto. Esse número Y, ele é múltiplo de 2? Aí você olha para o número Y e fala, pô, mas como é que eu vou saber se o número é múltiplo de 2? Eu não tenho o resultado do número. Simples, olha só. Professor, você falou que é divisibilidade. Se eu te perguntar se esse número é múltiplo de 2, e eu te perguntar se esse número é divisível por 2, é praticamente a mesma pergunta, observa. Se você falar que ele é múltiplo de 2, ele é divisível por 2. Se você falar que ele não é múltiplo de 2, ele não é divisível por 2. Então enxerga isso. Isso que é importante para mim agora. Isso aqui, tem muitas pessoas que entendem fatoração, mas não conseguem ultrapassar a barreira de enxergar isso daqui. Gente, tá vendo aqui? Se eu resolver isso aqui, se eu chego e resolvo isso aqui, ó, eu resolvo essa conta, cheguei no resultado dela. Então, aqui, ó, eu vou tampar para você entender o que eu tô falando. Vou pegar uma caixinha que tem aqui em casa, ou você fica quieto, as pessoas já te conhecem, tá? Olha aqui. Tampei isso aqui. Eu tenho o resultado disso. O resultado disso eu estou multiplicando por quanto? Por 2, não é? Então, ou seja, se isso aqui eu estou multiplicando por 2, o resultado é um múltiplo de 2, não é? Então, o que eu posso afirmar? Que esse número é múltiplo de 2. Então, aqui, ó, beleza. Vamos colocar as setinhas. Setinha. Vou escrever aqui na frente, ó. Cadê o preto? Múltiplo de 2. E embaixo, divisível por 2. Ou seja, se ele é múltiplo de um número, ele é divisível por aquele número. Agora vamos ampliar seu conhecimento. Pergunta. É múltiplo de 6? Aí você vira pra mim e fala, você tá me tirando, né? Você tá tirando legal.
Você falou 2, achei que você ia perguntar de 3, de 5, de 7, só para eu acertar. Ele é múltiplo de 6? Pensa só um pouquinho. Quem é 6? Quem é 6, gente? Quem é o número 6? Pensa a multiplicação que gera 6. Qual que é a multiplicação que gera 6? Nessa aqui não. 2 vezes 3 é quanto? É 6. Ou seja, então é a mesma coisa que eu escrever esse número 6 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Então se eu descobrir o resultado disso aqui, é vezes 6, não é? Então ele é múltiplo de 6? É múltiplo de 6. A partir do momento que nessas multiplicações que estão aqui, ó, nos fatores primos, eu consigo chegar a algum número, eu posso falar que é múltiplo de 6. Então presta atenção. Nesse caso aqui, olha lá, ó, setinha para cá também. Setinha para cá. É múltiplo de 6? É múltiplo de 6. É divisível por 6. Tá? Ó. Múltiplo de 6. Divisível por 6. Por 6. E aí agora eu vou além. Fala pra mim uma coisa. É múltiplo de 42? Múltiplo de 42. Porra, professor, você pegou pesado. Pensa, aqui é 42. Multiplicação que você conhece que dá 42. 6 vezes 7. Não é 6 vezes 7? Pois é. Agora, pause. 6 vezes 7. 6 vezes 7. 6 é 2 vezes 3. Então é 2 vezes 3 vezes 7. Entendeu o que eu pensei? Então observa. 42 é 6 vezes 7. Então 6 é 2 vezes 3. Então é 2 vezes 3 vezes 7. Então olha aqui. 2 vezes 3 vezes 7 vai dar 42, não vai? Aqui, ó. Isso aqui é 6. 6 vezes 7, 42. Então posso falar que ele é múltiplo de 42? Posso. Posso falar lá. Então aqui embaixo. Múltiplo de 42 e divisível por 42. Múltiplo de 42 e divisível por 42. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou aproveitar esse espacinho que me sobrou aqui embaixo, né? Pelo que eu acabei de contar para vocês, e eu vou fazer um negocinho legal. Como assim um negocinho legal? Antes da gente ir para os problemas que envolvem o MMC, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha aqui, ó. Eu tenho lá o número A. Tenho lá o número A. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. E eu tenho o número C. Como assim, professor, o número C? O 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Lembrando agora que eu nem sei que número é esse. Eu não vou perder meu tempo calculando esse número, tá vendo? O de cima eu até sei que é 60, é fácil fazer aquela conta. Mas, gente, eu não vou perder meu tempo calculando isso aqui. Essa é a observação 2, tá? Essa aqui, ó, é a observação 2. O que eu vou fazer? Presta atenção aqui. 2 elevado a 2 e 2. Vamos comparar. Já que é para comparar, vamos comparar. Lembra, eu preciso descobrir MMC. O mínimo gosta do grande. Então, presta atenção. Nesse caso, entre 2 e 2 elevado a 2, qual que é maior? 2 elevado a 2. Bacana, já escolhi ele. Entre 3 e 3? 3. Entre 5 e 5 elevado a 2? 5 elevado a 2. Professor, e o 7? E o 7? Pensa comigo uma coisa. Eu preciso de um múltiplo, não preciso? Eu acabei de te explicar isso. Ou seja, você conseguiu entender que esse número y, aqui eu chamei ele de C, eu vou até chamá-lo de y. Já que ele está y, aqui vai continuar sendo y. Eu te falei que o número y, ele era múltiplo de 2, então ele é múltiplo de 3, então ele é múltiplo de 5. Ou, aqui também tem 5 elevado a 2, múltiplo de 25 e múltiplo de 7. Bacana, você entendeu isso aqui comigo? Bacana, velho. Então pensa, esse número é múltiplo de 7. Se ele é múltiplo de 7, a pergunta que eu te faço é, quando você fez o MMC aqui em cima, 300 é múltiplo de 150.
300 é múltiplo de 25. 300 é múltiplo de 5. 300 é múltiplo de 3. 300 é múltiplo de 2. 300 é múltiplo de 60. 300 é múltiplo de 5. 300 é múltiplo de 3. E 300 é múltiplo de 2 elevado a 2, que é 4. Então, pensa, o MMC é múltiplo de todos esses números que estão aqui. Então, nesse caso, nós comparamos os repetidos. E aquele que não repete? Eu tenho que pegar ele também. Por quê? Porque o MMC é múltiplo de todos os números, beleza? Quando eu pego 5 elevado a 2, é porque ele já é múltiplo de 5. Quando eu pego 3, em comparação é a mesma coisa, mas quando eu pego 2 elevado a 2, é porque dentro desse 2 elevado a 2 já tem um 2. Eu não preciso pegar só um, tá vendo? O negócio faz sentido. Então, o que que acontece? Nesse caso, tá? Nesse caso aqui, a gente sempre... Gente, é sério isso, tá? Sempre, sempre, sempre. Quando você está comparando os números, você vai avaliar o que repete. Pega o maior. Aquele que não repete, entra de gaiato. Então, o MMC aqui, ó, vai ser 4 vezes 3 vezes 25 vezes 7. Aí vocês viram pra mim e falam, professor, você está doido? Não. Aqui, ó, 25, 5 elevado a 2, e 4, que é 2 elevado a 2. Agrupando com o que eu já conheço. 25 vezes 4 é 100. 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 100 é 2100. Quem é 2100? O MMC. Beleza? Gente, é difícil? Não, não é difícil, mas são detalhes que a gente precisa saber, tá vendo? Então vou fazer um probleminha simples com vocês agora de MMC. Simples para vocês entenderem como que esse MMC entra. Como que eu vou olhar para um problema e vou saber falar assim, esse problema é de MMC. Vamos fazer o problema então? Olha só. Primeira coisa, gente. Fala lá. Um ônibus A sai de um terminal de 20 em 20 minutos. Outro ônibus, o B, sai de 30 em 30 minutos. E o terceiro, o C, sai de 40 em 40 minutos. Se esses ônibus saíram às 8 horas de um terminal juntos, então o próximo horário que eles sairão juntos novamente é... Bacana, vamos pensar no que essa questão está falando para nós. O próximo horário que eles sairão juntos novamente. Gente, primeira coisa, vocês estão entendendo que são ciclos? Quando a gente fala de MMC, são ciclos que se fecham. Tipo assim, ciclos de 20 em 20 minutos. Como se eu contasse de 20 em 20 sempre, eu não paro, dando essa ideia de multiplicação, a coisa indo, tá? 30 em 30 minutos, o ciclo se fechando, sempre indo, nunca parando, tá vendo? Por que que eu tô falando sempre indo e nunca parando? Porque quando a gente vai ter problemas de MDC, a própria questão já te dá a deixa, assim, ela fala de divisão, ou seja, de coisa grande que vai diminuir. Ela fala isso para você. Agora, quando eu tô falando de MMC, não, eu tô falando de tempos pequenos, que de tanto eles se agruparem, eu vou ter um intervalo de tempo grande para eles se unirem juntos no mesmo ponto de novo. É por isso que essa questão é de MMC. Tempos que estão acontecendo de modos diferentes, mas de tanto eles se agruparem, chega uma hora que eles vão ter o que as pessoas chamam de denominador comum. O que é o denominador comum? MMC. Tá vendo que o negócio funciona? Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso saber o tempo de tanto que eles vão fazendo essa coisa linda, né, de intervalo, que vai ser comum para os três. Posso fazer MMC 20, 30, 40 e descer? Posso, mas eu não vou fazer isso. Eu ensinei vocês uma manha para vocês fazerem, né? Então chega aí, 40 minutos, né? 40 minutos, bacana. Maior, por que que eu circulei maior? O MMC está mais próximo dele. Pergunto para ele, 40. O 40 divide por 20? Divide. Então não preciso preocupar com 20. O 30 divide por 40? Não. Aqui está o problema. Então o MMC vai girar em torno desses dois. Beleza? Eu não me preocupo com 20. Então o que eu vou fazer? Vou lá no cantinho. 40 vezes 2 dá 80. 80 divide por 20, mas 80 não divide por 30. Então logo o 80 está fora. Beleza.
Próximo, vezes 3. 40 vezes 3, 120. 120 divide por 20 e 120 divide por 30. Bacana. O que eu acabei de achar? Que 120 é o meu MMC. Ó, pra você ver o tantão de conta que você fez na questão. Só que aí chega nessa hora você fala assim, 120. Bacana, 120. O que é esse 120, gente? Olha aqui nossas unidades. Minutos, minutos, minutos. Então a unidade do meu MMC é a unidade que eu estou trabalhando. Então se eu estou trabalhando com minuto, isso aqui é 120 o quê? Minutos. Só que os ônibus saíram juntos às 8 horas. Olha aqui, ó. Destacando para você. Saíram juntos às 8 horas. Se eles saíram juntos às 8 horas, o que nós vamos pensar? Eu vou ter que converter esses 120 minutos para hora. Isso vocês já sabem, né? Isso aqui nada mais é do que 2 horas. Então, se isso é 2 horas, o que eu vou fazer? 8 mais 2. Então, às 10 horas da manhã, eles sairão juntos novamente. Atenção para pegadinhas dessas questões. Ah, você foi lá e somou, tá lá. Não tem 10. Se ele falar que a questão tá errada, depende. Tudo depende de como está escrito. A gente tem que saber interpretar. Por quê? Olha aqui, ó. A minha pergunta é essa aqui. Então, o próximo horário. Se eu tô te perguntando o próximo horário, tem que ser o próximo. Ah, professor, mas e quando não pergunta o próximo, que já aconteceu? Esse próximo aqui esquece, ó. Esquece. Vê como que muda a pergunta. Então, o horário que eles sairão juntos novamente é. Ele vai te dar opções. Dentre aquelas opções, se tiver uma que é um dos horários que eles vão sair juntos novamente, se você não marcar nada, você está errado. Talvez não esteja a próxima. Mas, professor, como é que eu descubro as outras? Entende? Quando você acha que o MMC é 2 horas, você não está simplesmente, quero chegar no 10. Não. Você está entendendo sempre que de 2 em 2 horas, esses 3 ônibus vão sair juntos. Esse é o intervalo comum, ou seja, o denominador comum, que faz sempre esses ônibus saírem ao mesmo horário do terminal. Então, se eu quiser saber outras, mais 2. 12 horas. Se eu quiser saber outra, mais 2. 14 horas. Vocês vão ver que vai ter questão na lista que vocês de cara falam, mas essa questão tá errada. E ela não tá errada. É atenção, gente. Presta atenção nisso, beleza? Vamos pro MDC então. Agora a gente vai pro MDC. Para a segunda parte dessa aula, né? O que acontece? O MDC a gente tem várias formas de descobrir eles. Se vocês quiserem descobrir quais são os divisores de um número, comparar para ver qual que é o maior, que é comum, ok, tá de boa, não vou te xingar por isso. Você vai perder tempo? Vai. Mas vai achar o certo. Mas vamos ao que interessa. A vantagem do MDC é que eu vou mostrar 2 para vocês. Provavelmente vocês vão se apaixonar por um deles, não sei por qual. Mas vale muito ressaltar que não é nada difícil. Presta atenção. Para variar um pouquinho, né, coloquei aqui os 60 e os 150. Como vamos fazer para achar o MDC deles? A primeira forma, antes de continuar, né? O que é o MDC? A gente está falando do maior, atenção, do maior divisor comum. Por que eu pego o maior? Fala, professor, por que aí é maior divisor comum e não é maior múltiplo comum? Porque quando eu falo dos múltiplos, lembra lá daquela aula que eu falei dos múltiplos? É um conjunto infinito. Eu nunca tenho um último múltiplo de 6. Entendeu? Então por isso que eu pego só o primeiro. Agora, o conjunto dos divisores é o único conjunto finito. Ou seja, dá para contar quantos elementos tem. Então me interessa ali o maior comum, beleza? Então o que acontece, galera? Presta atenção. Vamos fazer da forma mais de boa essa situação. Então não sei se você aprendeu assim na escola. Algumas pessoas aprendem assim na escola. Aí você vai ali e vai fazer como? Vai funcionar assim, ó. Nós vamos fazer um MMC básico. Professor, um MMC, porque MMC você sabe. E aí, sempre que dividir todo mundo, aqui tem 2 números. Se for 3, tem que dividir todo mundo, tá? Sempre que dividir todo mundo, nós vamos na fé. Então, vamos lá. Primeira coisa, por 2.
60 dividido por 2, 30. 150 dividido por 2, 75. Dividiu os dois, não dividiu? Se dividiu os dois, você vai lá e só circula. Pronto. 30 por 2 vai dar 15, 75. Não dividiu todo mundo, então foda-se esse 2. Agora aqui, 3. 15 dividido por 3, 5. 75 dividido por 3, 25. Dividiu os dois, não dividiu? Então vou lá e ó, circula, beleza? E 5 vezes 25, ó, perdão, 5 vezes 25 não, aqui 5, 5 por 5, 1, 25 por 5, 5. Dividiu os dois, circula. Gente, apareceu algum ali, você já pode parar do MDC, tá? Por quê? Porque não vai ter mais nenhum divisor comum, já que um já chegou no final, acabou. Então como que eu descubro o MDC? Esse vezes esse vezes esse. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Ou seja, então meu MDC é igual a 30. Só que aí você vira pra mim e fala: mas professor, como? Não tem condição? Tem condição sim. O que você tem que entender? Então, você tem que entender que essa forma, ela veio do MMC. Você só circulou aquele que dividiu todo mundo. Só que, de certa forma, como que eu faria a segunda forma? Gente, eu acho, em alguns casos, a primeira forma maravilhosamente fácil. Outros, que são a maioria, eu diria, digamos assim, 95% dos casos, essa aqui cai muito mais fácil. Vocês vão ver por quê. Primeira coisa, MDC. Eu vou dividir. Então eu vou bater o olho no número e eu vou pensar coisas. Como assim pensar coisas? Olha aqui. 60 e 150. Esses dois números terminam em 0. Não terminam? Se eles terminam em 0, aqui eu estou preocupado com o divisor que eu vou conseguir, que é comum, maior divisor comum. Eu não estou preocupado com o fator primo. Beleza? Então o que eu vou fazer? Simples. Você está vendo que os dois terminam em 0, então eles dividem por 10, não divide? Lasca um 10 aqui, ó. Divide por 10, na tora. Aqui vai dar quanto? 6. E aqui? 15. Acabou. Você já, metade dos seus problemas já foi. Por quê? Você vai olhar para esses dois. 6 e 15. Porra, 6 e 15. Os dois dividem por 3, não divide? Os dois dividem por 3, não divide? Porque olha para você ver. Quando você começa a observar isso, você reduz muito o número. Então você consegue ver o número que já divide os dois. Então os dois dividem por 3, não divide? Tá com 3 aqui. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Eu vou conseguir dividir o 2 e o 5 por um mesmo número? Não. Por quê? Porque os dois são primos. Então eu posso parar aqui. MDC. 3 vezes 10, 30. Uau! A segunda forma acaba sendo mais de boa, mais fácil. Embora você vira pra mim e fale assim: ah, você tá me zoando. Você tá me zoando. Mas, professor, por incrível que pareça, eu ainda achei a primeira... Não tem problema, gente. A forma com que você vai achar fácil aqui não tem muito trabalho. O MDC não tem muito trabalho. Quando aparece uma coisa, você já pode parar. Ou aparece um, ou aparece só número primo. Pode parar. Que não precisa mais fazer conta. Não vai mudar o seu resultado final. Mas vocês conseguem interpretar isso, não conseguem? Então, o que é legal? Foca aqui. Aqui nós estamos falando de máximo divisor comum. Aí temos uma curiosidade. Como assim uma curiosidade? Para quem não lembra, volta aí um pouquinho o vídeo. Mas acho que você vai lembrar. O MMC, entre eles, era 300. Não era? Era 300. Se. Não vou contar agora não. Vai ser sendo dos próximos capítulos. Então, olha só. Já mudei aqui. O que acontece? Falta eu dizer uma coisa que aí vai fazer muito mais sentido para a novidade. Aqui, vocês lembram, não lembra? O mínimo gostava do grande, tá bom. Agora, o máximo. Então, os opostos se atraem, né? Então, você acha que o máximo vai gostar do quê? Um pequenininho, né, querido? Então, o que vai acontecer? O máximo divisor comum vai gostar dos menores. Quando nós compararmos, olha só. Vou comparar. Entre 2 e 2 elevado a 2, ele gosta do pequenininho. Faz menos estrago. Então, olha lá, ó. Pequenininho, beleza?
entre 3 e 3 não vai mudar nada. E entre 5 elevado a 2 e 5, ele gosta de um pequeno, então ele vai pegar o 5. E na hora que a gente observar aqui esses números circulares, 2 vezes 3 vezes 5, multiplicando eles, olha lá, 6 vezes 5, 30. Eu chego no meu MDC do mesmo jeito, certo? Só que eu preciso que vocês observem. Aqui vai fazer mais sentido. Lembra que o MMC era 300? Pessoal, lembra que era 300? Lembro. Tô lembrando que é 300. Pois é, meu amor. O que acontece? Tem uma curiosidade. Sempre que nós temos dois números. Se eu fizer o MMC vezes o MDC, desses números, isso sempre é igual. Aqui no caso eu estou usando A e B. Lembrando que o A é 60 e o B 150. Sempre a multiplicação do MMC pelo MDC de dois números vai ser igual à multiplicação desses números, ou seja, foca aqui, ó, tudo coloridinho para auxiliar no seu aprendizado. MMC 300 vezes MDC 30. Fala para mim quanto que dá. 300 vezes 30. 3 vezes 3, 9. Tem 3 zeros? 3 zeros. Ou seja, deu 9.000. Do lado de lá. Quem é o A? O A é o 60. Quem é o B? O B é o 150. Então aqui, ó, 6 vezes 15, 90. Com os dois zeros. Então, aqui, se vocês observarem com muita vontade, 9.000 é igual a 9.000, não é? Então, o que significa, gente? Significa que sempre, tá? Isso é sempre. A multiplicação de dois números é igual à multiplicação do seu MMC com o seu MDC. Beleza? Gente, isso aqui, ó, essa observação é a mais importante. Aí vocês viram pra mim e falam, professor, mas por que você está dizendo isso? Porque as coisas se completam, não parece não, mas se completa. É quase um crush ao outro assim na tora. Observa aqui. Olha os números que a gente circulou. Esses são o MDC, certo? Os que sobrou não são os maiores? Se eu comparei e peguei os menores, o que sobra são os maiores. Então, olha lá, tá vendo exatamente que o que está aqui, tá aqui? Então, se eu multiplicar tudo, se eu faço isso vezes isso, ou seja, 60 vezes 150, e MMC, ó, MMC por MDC, eu vou ter os mesmos fatores primos se multiplicando, então não vai mudar. Por isso que dá certo sempre, tá? Então, feito essa ideia, feito essa mágica do MMC sempre ser igual à multiplicação dos números, beleza? MMC e MDC. Então, só para ficar mais claro para vocês aquilo que eu escrevi aqui, ó, MDC vezes o MMC é igual a 60 vezes 150. Lembrando que o MMC e o MDC é daqueles dois ali, o 60 e o 150, beleza? Então agora nós vamos para uma questãozinha para vocês entenderem a diferença entre quando eu falo que uma questão é de MMC e a questão é de MDC. Como que eu vou reparar isso? Antes de já mostrar a questão para vocês aqui, ó. Lembra, MMC é mínimo múltiplo. Qual que é a ideia do múltiplo? Vai multiplicando, nunca para, até a gente chegar num denominador comum. Lembra? MDC, máximo divisor comum. Pois é, máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Divisor fala de quê? De divisão. Então vai ter uma divisão. Eu vou ter quantidades grandes que eu vou diminuí-las. Ou seja, eu vou ter coisas que eu vou transformar em pequenas coisas. Sempre eu vou dividir, beleza? Vamos para a questão. Então vamos para o nosso problema? Vamos para o nosso problema. Gente, presta atenção. Aqui agora vocês vão ver a diferença entre coisas que acontecem de tanto em tanto tempo, que vão se agrupando até chegar no denominador comum, para repetirem o mesmo tempo, e coisas que são grandes quantidades que eu vou agrupar em pedaços menores, ou seja, eu vou dividir, fatiar, beleza? Então olha lá, ó. Uma escola recebeu 200 borrachas
320 canetas e 560 lápis de escrever. A fim de montar kits para distribuir para seus alunos, qual será a maior quantidade possível de kits que poderão ser montados sem que sobre algum item? Ou seja, a gente quer montar kits sem sobrar qualquer item, né? Então eu vou dividir, vou pegar aquelas quantidades grandes e dividir igualmente nessas quantidades menores. Beleza? Então, olha lá. Primeira coisa, isso aqui eu não coloquei, foi erro meu, viu, gente? Desculpa. Aqui, ó, a fim de montar kits para seus alunos com quantidades iguais de cada produto, beleza? Quando ele fala isso, é porque é a mesma quantidade de lápis por kit, mesma quantidade de borracha por kit e mesma quantidade de caneta por kit. Não quer dizer que vai ter, tipo assim, 2 lápis, 2 canetas e 2 borrachas. Não é assim. Tipo assim, cada kit tem 3 borrachas, cada kit tem 5 canetas e cada kit tem 10 lápis. É tipo isso. Padrão, beleza? Isso foi erro meu. Na questão vem escrito que a divisão é feita igualmente bonitinho. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esses valores, 200, 320 e 560. Vai fazer o MDC deles. Ó, se você quiser fazer pelo MMC, pode fazer de boa. Eu vou fazer pela próxima, pelaquela segunda opção, porque eu acho ela mais rápido. Observa lá, todo mundo termina em 0. Laço com 10 aqui. Vai dar 20, 32 e 56. Assim, eu não sei vocês, eu consigo ver de boa que isso aqui todos dividem por 4. Divide por 4, divide por 4. Ah, professor, mas 56? Gente, 40 mais 16. 40 divide por 4, 16 também. Então vai dividir. Agora, se você não quiser, você pode dividir por 2 e depois por 2 de novo, que vai ficar claro para você. Tá, mas eu já vou lascar o 4 aqui, ó. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 56 dividido por 4 dá de nada, 14. Dá 14. Então o que vai acontecer? O meu MDC vai ser quem? 40. O que significa isso aqui? Significa que eu vou conseguir montar 40 kits. Ah, professor, sério? Seríssimo, 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 seríssimo. Eu vou conseguir montar no máximo 40 kits. Aí como que vai ser esses kits? Presta atenção, era 200 borrachas. Eu cheguei onde? No 5. Significa que eu peguei esse 200 quando eu fatorei e dividi pelo 40. Então cada kit vai ter 5 borrachas, mesma coisa com 320. Foi dividido por 40, deu 8 canetas e 14 lápis, beleza? O que acontece, gente? Quando a gente faz um MDC, sempre que a gente faz ele bem feito, de forma que eu consigo dividir tudo bonitinho, os valores que sobram aqui, digamos assim, né, vão ser os integrantes do kit. E sempre o MDC, e eu não vou generalizar agora não, vou trocar. Não é sempre que o MDC é a quantidade de kit. Às vezes eles invertem os valores, tá? Mas tudo depende da interpretação da questão. O que eu preciso que vocês entendam? Que em geral eu preciso fazer o MDC para diminuir essas quantidades, para saber de quantas coisas vão caber em cada kit, né? Tem muitas questões que envolvem MDC, muitas mesmo. Mas eu espero que assim tenha ficado claro para vocês. Lógico que vai ter algumas questõezinhas na lista que vocês vão ter dúvida. Gente, por favor, não esquece de chamar. Sério, não, por favor. Você tá com dúvida? Não fica com vergonha. Eu sei que muitos de vocês não estão nem assim estudando, mas por favor, estuda, velho. É para o seu futuro. Se você não quer estudar, tipo assim, na moral, você não quer estudar, o problema é seu. Não estuda. Só que um dia, eu te dou certeza que seu pai e sua mãe, se eles não tiverem uma condição assim bacana, né, um ensino superior, eles devem pensar tipo assim: ainda bem que meu filho está estudando agora, porque eu não tive a oportunidade de fazer isso. Véi, sério, estuda, tem a oportunidade de entrar no ensino superior. Eu sou graduado, hoje eu posso falar, eu tenho ensino superior. Meus pais não podem falar isso. Meus pais não podem falar que eles têm ensino superior. Mas por que eu tenho? Porque eles batalharam para eu ter. Eles me colocaram na escola desde cedo. Eles fizeram de tudo para eu estudar, para eu ter o que eu tenho. Então eu agradeço a eles, agradeço.
Só que, se você é um dos babacas que não dão valor que seu pai e sua mãe faz por você, o cursinho que ele paga, para com isso, sério. Para de preguiça, vai estudar. Sério, vai estudar, velho. É isso tudo que dá alguma condição pra pobre nesse país. Não esquece que você mora no Brasil. É sério, eu tô falando na moral mesmo. Ninguém tá me pagando pra falar isso, não. Mas assim, eu sei o que é ter dificuldade, eu sei. Por isso eu tô falando isso, pra se você tem sua dificuldade, não fica com vergonha de me chamar. Me chama. Chama eu que eu te ajudo, beleza? Toda aula eu tô colocando, ó. Jonatassis, sou eu. Bota o arroba na frente. Você não vai achar outra pessoa no Instagram assim, beleza? Gente, tem dúvida? Chama a gente, não fica com vergonha não. Tá? Aproveita esse tempo, digamos assim, já que o Enem vai ser prorrogado, esse tempo a mais, que não vai ser tão a mais assim, para poder colocar as coisas em dia, tá bom? No mais, fiquem dentro de casa, por favor. Beijos de luz para vocês, tá?